O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. O que você está vendo? Talvez você olhe e fale, nossa, pastor, estou vendo um monte de espinho. Não estou vendo a rosa, mas os espinhos estão aqui. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Que por muitas vezes nós queremos ou enxergamos primeiro os espinhos, né? Por que enxergamos primeiro os espinhos? Porque os espinhos é o que fere. Se você pegasse um talo de rosa como esse, talvez você não teria posição de onde pegar, não é? Quando nós vamos no Ceasa fazer compra de rosas, eles têm uma qualidade de rosa que tem pouco espinho. E os que têm, eles passam, né, um metal para poder tirar esses espinhos até para que você possa presentear alguém. Imagine se você faz um buquê de rosas, né, com esse tipo de espinho, e a pessoa pega aquele buquê ou então tenta abraçar, vai se ferir, não vai? E a ideia não é essa. Trazendo isso para os nossos dias, nós entendemos que às vezes Deus quer nos dar rosas, quer nos dar bênção, quer nos dar princípio, mas a gente às vezes olha só para os espinhos. E falta fé, falta atitude, para que a gente possa realmente, receber qual é a verdadeira intenção. Eu quero que você acompanhe comigo no quadro, são apenas 3 versículos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu Senhor, o que faremos? A Bíblia relata essa história de um homem de Deus chamado Eliseu. Ele tinha um companheiro chamado Geazi. Todo profeta na época, como era o costume, eles tinham alguém que os servia, tinham servos, né? Ele tinha um chamado de Deus, e Deus colocava no coração deles como que eles iriam chamar alguém, assim como Jesus fez. Jesus, quando chamou os discípulos, ele foi lá, chamou alguns pescadores, e ele foi chamando, né? Cada um tinha uma estratégia de chamar. E quando esse chamado, ele vinha do coração de Deus, a pessoa não rejeitava. A pessoa normalmente não dizia, não, eu não estou afim, eu não quero ser servo de profeta, nada disso. Havia uma aliança no mundo espiritual e isso se concretizava. O profeta Elias, quando ele chama Eliseu, ele joga a capa sobre Eliseu. Sabe? Eliseu, quando chama Geazi, ele faz o mesmo processo. O Senhor te diz, no dia que eu te chamei, eu joguei a minha capa, o meu manto sobre você, e você não teve como reter. Porque esse chamado, irmão, ele já aconteceu desde a fundação do mundo. Mas pastor, eu aceitei Jesus faz 10 anos atrás, 20, ou faz 2 meses, não importa, o seu nome já estava programado para servir ao Senhor, e isso é a vontade de Deus. É claro que a salvação é para todos, Deus chamou a todos, alguns dá crédito, outros não, mas louvado seja Deus pela tua vida, porque você viu espinhos, e no espinho você viu a rosa, que era a rosa de Saron. Jesus é a rosa de Saron. Mas uma certa situação de guerra, amado, entre o povo judeu e os outros povos daquela região, a Bíblia diz que Geazi, ele se levanta bem cedo. E aí ele viu toda a cidade cercada pelo exército do inimigo. E aí então ele vai ao seu senhor, ao profeta, e chacoalha o profeta que estava dormindo, ou que estava meio sonolento, e diz: Senhor meu, o que nós faremos agora? Imagine, meu irmão, você está deitado, você está dormindo, ou você está meio sonolento, alguém entra no seu quarto correndo, te chacoalha, acorda, acorda, acorda. Ai meu Deus do céu, o que você vai pensar? O mundo está acabando, não é? A casa está caindo. Semelhantemente aconteceu isso com o profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu, ele tinha sido discipulado por Elias. E ele conhecia a ousadia de Elias, ele conhecia o Deus que Elias servia, e ele por sua vez passa a servir da mesma condição. Eu quero falar um pouco de Eliseu antes de falar dessa história.
Eliseu serviu Elias. E Eliseu um dia, ele entendeu que Elias seria levado para o céu. E ele disse assim, olha, a partir de agora, como eu não quero ficar para trás, eu quero estar junto de ti, eu quero estar lado a lado. E por muitas vezes o profeta Elias fazia alguns testes com Eliseu, dizendo assim, olha, vai em tal lugar e eu vou por aqui, depois a gente se encontra. Ele dizia, não, onde o Senhor está, eu quero estar junto contigo. Sabe, irmão, a Bíblia diz que quem honra o profeta, terá a honra de profeta. E Eliseu sabia honrar. Infelizmente não aconteceu isso com Eliseu, no caso de Geazi. Geazi, ele não sabia honrar, Geazi era meio teimoso, sabe? E a história dos dias de hoje é mais ou menos parecida. Existe crente que é igual Elias, existe crente que é igual Eliseu e existe crente que é igual Geazi. Elias era um homem de autoridade, Elias era um homem chucro, era um homem bruto no falar. Era um homem que tinha autoridade, o conhecimento de Deus, mas ele não era muito maleável. Era mais ou menos semelhante a João Batista, que quando falava com carinho dizia, raça de víbora. Olha que palavra doce. Mas um homem, esperar de um homem o quê? Um homem que se vestia com pele de camelo e comia mel silvestre? Podia esperar muita coisa. Ele era chucrão, mas era homem de Deus. Às vezes nós olhamos para pessoas e vemos pessoas tão chucro como eles, mas são homens de Deus. Talvez você é mais maleável, também é homem de Deus. Eliseu aprendeu a melhor parte de Elias, que era a confiança no Senhor. Quando Geazi chega para falar com ele, é possível até que ele tenha se assustado porque ele era ser humano, mas eu entendo que ele também sabia o Deus ao qual ele servia, e Deus não surpreende ninguém da forma negativa. A única maneira de Deus surpreender a mim e a você são coisas positivas. Você já teve a sensação de ser abençoado por alguma coisa, parar e pensar, meu Deus, eu sou tão corrupto, eu sou tão profano, eu estou, sabe, de qualquer jeito diante do Senhor e mesmo assim Ele lembra de mim? Já passou isso contigo? Já aconteceu? Sabe o que é isso, irmão? É porque Deus não olha para ti e nem para tuas limitações. Ele tem olhado para o plano que Ele tem na tua casa e na tua vida. Porque se Deus olhar para mim, nesses 20 anos que eu tenho de pastor, sabe, se Ele olhar para todos os meus feitos e tentar enxergar em mim 100% da qual eu acertei, eu já seria fuzilado lá atrás. Ainda bem que Ele é fiel e misericordioso. Amém? Ainda bem que Ele é santo, a ponto de ignorar. É como um filho. Tem coisas que os nossos filhos fazem que às vezes nos entristecem, não é verdade? Mas de uma coisa nós temos que ter certeza. É melhor fechar os olhos e dizer, deixa para lá, ele é criança. Deixa para lá, ele é adolescente. Deixa para lá, ele é jovem. Deixa para lá, ele é recém-casado. Você entendeu que a vida inteira a gente deixa para lá? Deus também tem feito isso conosco. Porque se o Senhor fosse levar ao pé da letra, sabe? O Senhor já tinha nos fulminado. Ainda bem que nós estamos no tempo da graça. E na graça o Senhor tem olhado para nós e nos abençoado. Na graça Ele tem nos restaurado e nos restituído. Porque o amor do Senhor se estende, amado, a ponto que nós não podemos entender. O profeta Eliseu, ele olha para Geazi e talvez tenha falado, sabe, tenha falado para Geazi, Geazi, você não sabe de nada, inocente. Você não conhece nada, tanto tempo que você está comigo e não conhece o Deus ao qual nós servimos. Havia um tempo de guerra naquela cidade, havia um tempo de adversidade, um tempo de morte. E por que que os soldados do exército inimigo foi até a casa onde estava Eliseu? Eliseu morava nas montanhas. Normalmente os profetas moravam em lugar reservado. Porque ele sabia que toda cúpula do inimigo, toda reunião para atacar Israel, Deus revelava para o profeta. E o profeta chegava no rei e dizia, olha, o próximo passo do inimigo é esse, eles vão entrar pela cidade por tal lugar, vai ser tal hora, e eles vão usar essa estratégia. O que o rei fazia? Coordenava o seu exército, e então ia e vencia o inimigo.
O rei de lá disse assim, eu não sei o que está acontecendo. Porque não é possível, toda a artimanha que nós temos criado, toda a estratégia de guerra que nós estamos montando, eles com um povo muito menor estão nos vencendo. Não é possível que todas as vezes eles vão descobrir, e alguém disse assim, não é que eles descobrem. Não é que o exército de Israel é muito bom, é que existe um Deus que eles servem, e esse Deus tem um representante, um profeta, chamado Eliseu. E Deus revela a Eliseu qual é a estratégia de guerra. O rei disse, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cercar a casa do profeta. Nós vamos cercar, e quando ele acordar, ele vai ser surpreendido. Sabe, irmão, quantas vezes você se sente cercado? Quantas vezes o inimigo tenta te cercar pelo pecado, pelas coisas deste mundo, tenta te acusar, tenta te colocar para baixo, mas saiba que o teu Deus continua sendo o mesmo. Talvez até aqui, toda a atitude de Satanás você tem quebrado na tua casa, você não tem deixado, você tem repreendido, você não tem aceitado, sabe, nenhuma escassez na tua vida, você tem rejeitado a idolatria, você tem rejeitado o mundo, você tem rejeitado todas as coisas. Então esta é uma fúria, sabe, uma guerra constante que nós temos. Talvez você tenha sido boca de Deus, profeta de Deus, não importa de que maneira, mas tu és escolhido de Deus. E como escolhido de Deus, é natural que o inimigo faça uma reunião entre os seus soldados do inferno para tentar te amedrontar. Mas o Senhor te diz, olhe para cima e veja quem está acima de ti. O Senhor jamais vai deixar o inimigo te pegar de surpresa. Eu acho engraçado nessa história, é que este momento Deus não revela para o profeta. Não é verdade? Deus não revelou todas as vezes para o profeta. Por que este exato momento Deus não revela para o profeta que quando ele acordasse de manhã estaria o exército inimigo em volta da tua casa? É simples, irmão. Deus revelou para o profeta falar para o rei e para o rei coordenar os teus soldados. Mas quando é diretamente com ele, Deus não precisa revelar, porque Deus é com ele a todo momento, assim é contigo. Algumas coisas talvez tenham acontecido na tua família, você já tem orado, você já tem buscado, você já tem jejuado, mas algumas coisas que acontecem com você, Deus não vai te revelar, sabe por quê? Porque Ele está em ti, e basta que você se posicione, porque o exército de Deus é o mesmo que está contigo. Deus revela muitas coisas, através da sua palavra, e nos mostra como muitos estão fragilizados. E talvez dessa forma impotente, irmão, às vezes ficamos, sabe, perante as investidas de Satanás. Muitos talvez estejam até se lamentando e dizendo ao Senhor, meu Senhor, que faremos? Talvez você está dormindo dizendo, como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou resolver essa situação, esse problema que se agravou? Olha, se a minha família descobre, ou se o meu chefe descobre, ou se alguém descobriu o que está acontecendo comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Preste atenção, eu não sei porque eu estou te dizendo isso, mas recebe. O Senhor te diz, fica em paz, porque até no seu erro eu te justifico. Às vezes a gente faz coisas que a gente meteu os pés pelas mãos, erramos. Ele poderia, sabe, usar alguém e dizer assim, olha, não vá por aqui, não vá por ali, mas se Ele permitiu que você entrou, Ele também vai permitir que você vai sair, e sairá de cabeça erguida. Deus não tem vergonha para ti, amado, Deus tem para ti o melhor desta terra, e é isso que nós temos que assumir, que Ele nos amou. Talvez as lutas tenham sido intensas. Às vezes parece que a batalha não tem mais fim. Talvez você tenha dito, Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu vou ter que esperar? Até quando isso vai mudar? Até o momento que você abrir a boca e disser assim, é hoje. É hoje que eu vou viver o meu melhor. O Senhor está esperando essa atitude sua.
Sabe quando você está bem, alguém vem te pedir algum conselho, e você cheio de razão, cheio da unção do Senhor, cheio do conhecimento, cheio da excelência de Deus, fala, fique em paz, porque eu vou orar e Deus vai fazer. Assim o Senhor quer que você faça contigo. Ora! Libera essa palavra de ordem. Eu não digo nem que vai acontecer, meu irmão, eu digo que já aconteceu. Porque Ele é o mesmo. Talvez o inimigo a cada dia ele vem se agigantando, sabe, se tornando maior, mais furioso. Talvez você esteja numa guerra no mundo espiritual, dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, quem sou eu? Eu estou meio cabisbaixo, eu ando meio caído, eu tenho algumas ceias que eu não participei, eu tive algumas brechas que eu abri. Sabe o que o Senhor te diz nesta noite? E daí? Você não deixou de ser meu filho por causa disso. Você não deixou de ser meu servo por causa disso. E se você tinha dívida até aqui, a partir desta ceia, as suas dívidas acabaram. Ele diz, se porventura pecar, existe um advogado no céu. Isso não nos dá o direito de pecar e depois pedir perdão. Mas às vezes, amado, é mais fácil a gente se acusar do que se sentir perdoado. Às vezes você pede perdão, você confessa o teu pecado, mas às vezes é mais fácil você se sentir acusado, você não conseguir se perdoar, do que você sentir o perdão do Senhor. Então o Senhor sabe do teu sofrimento, conhece a tua lágrima, Ele sabe qual tem sido a tua dor e Ele não quer acrescentar a dor, porque Deus não acrescenta dores. Amém? Se Eliseu não tivesse tomado essa posição correta ao qual ele tomou, nós teríamos ficado com a história de Geazi. E agora? Quem poderá me defender? Não tinha o Chapolin Colorado na época. Mas tinha o profeta, sabe? E isso serve de fortalecimento à nossa fé. Segundo Reis 6,16 diz, não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. Grande era a confiança do profeta. Imagine você, se abre a tua janela de manhã, tem carro de polícia em volta para tudo quanto é lado. E alguém diz, veio te buscar. Você fala, por quê? Não sei, mas veio te buscar. Por mais que você não deva nada. Dá uma tremidinha, não dá? Você fala, o que eu fiz? Aí você começa a voltar a mente, tentando lembrar de um monte de coisa. Você fala, meu Deus, eu não fiz nada. E se fez, então, piorou. Você fala, sujou. Talvez se você tivesse vindo do trabalho, indo para a tua casa, sabendo que tem um monte de carro de polícia lá, tem gente que fala, nem vou para casa hoje, não sei o que é. Mas vai que alguém inventou alguma coisa, aí vão me prender. Até provar que o focinho de porco não é tomada, eu vou estar na roça. É engraçado como o profeta tinha autoridade, né? Ele diz assim, não fique com medo não, Geazi, não temas. Quem está conosco, os que estão conosco, são um número bem maior do que aqueles que estão lá fora. Talvez se fosse você ia falar, é mesmo, Geazi? Vamos lá ver quantos são. Ai meu Deus, e agora? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E um pegava na mão do outro e começava a rodar, e começava a orar, e começava a bater o pé, e amarrar o diabo, expulsar o demônio, e falar, tomara que aqueles cavalos quando saírem de lá, eles tropeçam, caem, quebra a pata e eles morram. Deus coloca agora um vento, um fogo, caia fogo do céu, caia raio, mate todo mundo, porque essa é a nossa oração. Mas ele fez uma oração da seguinte maneira, Deus, abra os olhos dele para que ele veja que quem está conosco é maior. É essa autoridade que nós devemos ter. Sabe, irmão? Essa autoridade, essa autonomia, conhecer quem é o teu Deus. Talvez se alguém falasse para você de certas coisas, você diria, você não conhece meu chefe.
Você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece fulano de tal. E nós temos mania, sabe, de engrandecer as pessoas. Sim ou não? Ah, porque é forte. Porque tem dinheiro. Porque é político, porque tem poder. Ah, porque é o presidente, porque é o Barack Obama. Algum desse chegaria aos pés do teu Senhor? Não. Maior é o que está contigo. Talvez você diria assim, nossa, mas são muitos demônios, pastor. Tem um demônio lá que está em cima de um cavalo que mais parece um cachorro de 7 cabeças. Sabe, tem um demônio lá que só tem um olho na testa. Ele pode ter 200. Maior é o que está contigo. Deus te chamou e te separou. E Ele não faz acepção de pessoa. Deus não é mais comigo porque eu sou pastor e menos com você porque você aceitou Jesus ontem. Deus é com todo aquele que nele crê. E não vai perecer, mas terá a vida eterna. Às vezes, a gente imagina que uma pessoa cheia da unção, né, é pastor, é isso e aquilo, tem mais de Deus do que você. Não é verdade. Um pai tem 50 filhos. Ele é mais pai do primeiro ou do último do que dos outros? Não, ele é pai na mesma condição. O mesmo direito que tem um, tem todos. Assim é você. O que muda, o que faz a diferença é a nossa atitude para com Ele. A confiança que temos para com Ele. Amém, meu irmão? Então, grande era a confiança de Eliseu no Senhor. E ele orou a Deus assim, 2 Reis 6,17. E Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando ele olha para Geazi, diz assim, agora vai lá fora, Geazi. Vê o que você enxerga. Geazi talvez foi assim meio com medo, chegou ali fora, olhou. O que você está vendo? Cavalos e cavaleiros. Geazi, agora olha um pouco acima. Vê o que você enxerga. E ele enxergou cavalos de fogo. O Salmo 34 diz assim que o Senhor acampa os anjos em derredor daquele que os teme e os livra de todo mal. Acampar é fazer morada por um determinado tempo. Isso quer dizer que aonde a gente vai tem uma redoma de anjo à nossa volta? Não, mas o momento que você precisar, você não precisa clamar. É eles que te guardam. E aonde você estiver, os anjos do Senhor estão. E você pode ter certeza que você vai ouvir de Deus que Ele é maior do que o seu problema. Quem sabe, amado, é o momento de você abrir os seus olhos espirituais, sabe? E confiar plenamente no Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim no Salmo 91, versículo 9, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Deixa o versículo 9 no quadro, por favor. Preste atenção que há uma promessa aqui, em que diz o seguinte, que o Senhor vai acampar os teus anjos, amém? Deus vai acampar os teus anjos e dará ordem ao teu respeito. Para quê, amado? Para te guardarem. Próxima. Em todos os teus? Ele diz só em alguns caminhos ou em todos? Todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos. Então preste atenção. O dia que o anjo do Senhor segurar na tua mão, você pode até espernear dizendo, não quero, não vou, eu quero andar sozinho. Ele vai segurar nas tuas mãos, porque é uma ordem maior dizendo, não larga, porque ele não pode tropeçar nem mesmo em uma pedra. Ele vai chegar são e salvo do outro lado, porque essa é a minha vontade. Sabe, irmão, quando você está cambaleando, pastor, eu estou fraco, eu estou meio caído, pode ter certeza que tem anjo segurando de um lado e de outro, mas você vai chegar aonde o Senhor quer.
O Senhor nunca nos disse que nós seríamos fortes o tempo inteiro. É possível que você enfraqueça. Jesus, ele enfraqueceu no momento de dor. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus manda os seus anjos para cuidar dele, porque ele, como homem, ele poderia fraquejar, mas ele não fraquejou. Ele tinha essa possibilidade, ele tinha essa opção, mas ele optou vencer. Se você optar vencer, mesmo que você diga: as minhas forças não vão suportar, Deus enviará anjos para te guardar. Sabe, irmão? Será que você pode abrir os seus olhos espirituais? Depois do que eu te disse, eu quero fazer ainda esta pergunta: o que você está vendo? As grandes batalhas, elas não são ganhas por vista, mas por fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são vencidas aqui dentro, para depois acontecer no exterior. A batalha chegou, a adversidade chegou. O que eu tenho que fazer, pastor? Antes de orar, eu tenho que me posicionar. De que maneira? Eu vou dizer: eu já venci esta guerra. Porque quando ela acontece aqui dentro, isso chama-se convicção. Quando você tem a convicção que o Senhor é contigo, amado, fique em paz, porque todas as coisas vão, coordenar para que tudo aconteça bem, para que tudo dê certo. Às vezes nós ficamos: mas e aí? Qual será o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Na hora, o que eu tenho que falar? Para com isso. Tão somente aquietai-vos e sabereis que Ele é o Senhor. Alguém te feriu, te machucou, te humilhou. Não fique jogando praga, não. Não fica dizendo: ai, tomara que ele morre, que causa um acidente, para depois você dizer: tá vendo? Mexeu comigo. Deus é fiel. O mesmo Deus que te ama, ama aquela pessoa também, por pior que ele seja. Amém? Pode ser um traficante, um bandido, um assassino. Deus ama na mesma proporção que amou você. Não é porque você é crente que te faz melhor do que ele. Não é porque eu sou pastor que comigo tem que ser tudo, como diz, tudo filé. E os outros vai comer costela. Não. A minha porção faço eu. E se cada um fizer da tua porção, conforme o que está escrito na palavra de Deus, você terá o melhor da terra. Amém, meu irmão? O Senhor sabe que nós temos limites. E que os nossos limites são realmente limites humanos. Que tem coisas que todo mundo consegue, você não. Vou te contar uma experiência legal que eu tive. Está engraçada, mas é verdade. Uma certa vez nós fomos a um parque aqui em Olímpia, chamado Termas de Laranjais. E lá, irmão, é um parque aquático muito bacana. E talvez ninguém sabe disso, vai ser revelado isso hoje. Nunca nem falei para minha esposa. Mas lá tem uma bolha enorme. E sai água lá de cima e tem uma corda. E você tem que subir para poder chegar lá em cima. E uma fila enorme, e eu estava nesta fila. Todo mundo conseguia. Eu começava, escorregava e caía. Pá! Caía dentro d'água. Umas 5, 6 vezes. E começaram, não sei, o povo tem mania de debochar de pastor. Começaram a debochar: vai lá, baixinho. Quer me deixar irritado, me chama de baixinho. Vai lá, baixinho, você não consegue. Eu falei: Senhor, é uma questão de honra agora. Vou ter que subir esse negócio. Qual o segredo? Todo mundo subia e falava: ó, pastor, é assim. E eu fazia igual. Chegava no meio do caminho, eu caía e vinha com tudo lá de cima, dentro da água. Eu confesso que dentro da água eu falei: Senhor, isso é uma questão de honra. Eu preciso de uma ajuda, só que eu não quero pedir para ninguém. Olha o orgulho, que feio. Não quero. Irmão, eu estou te contando essa experiência porque olha nas coisas simples que Deus faz. Eu não pedi dizendo: Deus, manda alguém para me explicar. Mas tinha um rapaz do meu lado e falou assim: olha, estou vendo a sua dificuldade, é assim que faz. E aí você consegue. Eu disse: tá bom, obrigado.
Esperei ele sair, fui fazer. Eu cheguei lá em cima. E quando eu cheguei mais alto do que eu já sou. Falei, tá vendo? Nossa, mas eu tava muito grande. Sabe o que é isso, irmão? Nas pequenas coisas. Aquilo que te ofende, aquilo que te machuca. Não que eu estava machucado, tá? Só para que você entenda a comparação que eu estou fazendo. Mas eu falei, Senhor, eu não aceito. Por que todo mundo consegue eu não? Sabe, tinha gente maior que eu, conseguiu do meu tamanho, menor, criança. Era uma questão de honra. Falei, não, misericórdia. E aí, irmão, subi. Já voltei lá outras vezes, mas não quis mais nesse brinquedo. Por quê, pastor? Eu já consegui meu objetivo. Não quero mais não, agora tá bom, né? E às vezes quando algumas pessoas vão lá, não sei quem foi, não sei se foi o Ronaldo da última vez, falou assim, vamos lá. Eu falei, não, eu já fui, eu sei como é que é. Você faz assim, ó, para você conseguir é desse jeito. E ainda sai ensinando a receita. Então Deus cuida, sabe, da gente da maneira que você realmente quer. Sabe o que eu estava vendo? Naquele que era apenas um brinquedo? Eu estava vendo a possibilidade de todos conseguirem ou não. E por vergonha não querer continuar. Na nossa vida, às vezes nós passamos por isso. Não, eu não vou mais insistir, eu não consigo, não dá certo. Sabe, eu vou parar, pelo menos eu não faço, ninguém vai rir de mim, não vai me chamar de incapaz, então eu prefiro não fazer. Eu prefiro deixar de ser abençoado do que tentar e não conseguir. E a verdade, irmãos, que até nas mínimas coisas Deus é contigo. Ele usa alguém para te abençoar. Sabe? Para te deixar feliz. Assim é com os nossos filhos. Às vezes eles fazem algumas coisas, somente quando são muito pequenos. Para que eles fiquem felizes, a gente até cede, não é verdade? Até passa por algumas situações. Isso é importante. Então assim é o Senhor para contigo. O que você está enxergando são espinhos? Olhe um pouco mais acima e você vai ver as flores, as rosas, que vai tirar todo o espinho da tua vida. O espinho faz parte. O espinho representa o pecado. Porque o homem, quando pecou, a terra gerou espinhos. Amém? Porque antes não tinha. E não adianta a gente tapar os olhos. Os espinhos existem. Só que nós temos que vencê-los. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.